Olá a todos e a todas, mais um episódio aqui de Transicast para vocês. Hoje aqui nessa quinta-feira, 4h30 da tarde, estamos aqui com convidados super especiais, acompanhado do meu queridíssimo amigo Barão Ednei Pereira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é mais polêmico do que o último tema polêmico, que era sobre sex shop. Hoje nós vamos falar com dois convidados que eu tenho um profundo carinho, que a gente já se conhece de um tempo, e são os meus primeiros convidados que vieram de fora da cidade de Limeira, né, que marcam um crescimento muito grande no nosso podcast, no nosso bate-papo. E esse bate-papo, né, esse podcast que é feito de entretenimento, diversidade, cultura, que abre espaço para todas as pessoas de todas as classes sociais, de todos os segmentos, para trazer aquela informação e aquela diversão para vocês. Com vocês, eu estou com esse casal, Bia e Maicon. Eu só confundi. Apresentem-se para nós, para o nosso público. Olá, eu sou o Maicon, eu sou um homem trans, eu tenho 26 anos, eu sou da cidade de Suzano, em São Paulo, e eu sou o marido da Bia, a gente é um casal há 11 anos, é isso. É isso, nego. Eu sou a Bea, eu tenho 29 anos, eu sou virginiana, eu sou também de Suzano, né? Sou casada com o Maicon há 11 anos, e nós dois juntos somos o casal Bea e Maicon, que trabalhamos com conteúdo mais 18. É isso aí, perfeito, maravilha. E, assim, eu preparei até uma pauta, porque é uma entrevista que eu quero extrair o máximo de informações, o melhor que eu puder de vocês, né? Ainda mais eu sou o primeiro rapaz trans que eu tô entrevistando aqui, né? E eu acho muito legal essa parte de vocês serem um casal e trabalhar com conteúdo adulto, porque marca uma evolução nos relacionamentos, nos casamentos de hoje em dia, né? Porque além do fato de você ser uma mulher que está com um homem trans, serem um casal que vocês conheceram antes da transição e vocês se transicionarem, né? Praticamente, porque a transição de um marca a transição de outro também, né? Porque vai mudando a imagem da pessoa, tipo, quem ele era no passado e quem é agora, né? Peraí. É assim mesmo, gente. E eu queria que vocês contassem pra gente como vocês conheceram. Ah, e essa pergunta. Conta aí, mozão. Então, né, na verdade, o Maicon, ele era amigo da minha meia-irmã, que é filha da minha madrasta, né? E eles conheciam já há bastante tempo, e essa minha meia-irmã, ela era casada na época, mas ela sempre ficava com algumas outras pessoas, sabe? Sim. Assim, né? Aquela coisinha, tá? A gente sabe como funciona. E essas pessoas incluíam o Maicon, que eles tinham uma amizade colorida na época, então eles se pegavam, ficavam, e eram bastante amigos também. E aí, como eu ia lá visitar meu pai, porque meu pai e minha mãe são separados, né? Bastante tempo. Então eu ia na casa da minha madrasta, e nesse dia eu fui na casa dessa minha meia-irmã. E aí ele também foi, porque né, ele já era acostumado a ir lá, né? E aí a gente se conheceu lá, e aí eu me interessei por ele, eu era noiva no bairro, porque eu ia lá só de vez em quando, né? Então eu pedi o contato dele, assim, né, pra gente conversar um pouquinho mais, e ele era bem ligeirinho, assim, pra idade dele, porque ele era bem novinho na época, sabe? E aí a gente começou a trocar um pouquinho de assunto, mas na época ele tinha uma namoradinha, que eles tinham um relacionamento já aberto, naquela época, bem novinho, ele já tinha um relacionamento aberto. E aí a gente acabou trocando, assim, um pouquinho de papo. E a gente começou a conversar daí, né, mozão? Sim, eu tinha um relacionamento aberto, que na verdade era um trisal. Ela namorava comigo e com outro bofinho lá. E eu conheci a B desde o primeiro momento que eu conheci ela, já me interessei. Eu tinha 15 anos. E aí a gente começou a trocar conversa pelo WhatsApp. Eu falava pra ela, vamos ficar. E ela falava, não, você é louco, não. E aí um dia, né? Também, ela tinha 19 anos. Um dia eu voltei na casa dessa meia-irmã dela. Quando eu cheguei lá, quem tava lá? Ela. Aí eu olhei e falei, não acredito. Eu já tinha mandado tanta mensagem pra ela. Aí acabou que eu fui dormir com uma e dormi com a outra. E aí depois disso a gente não se separou mais. Nesse dia, ela me deixou com vários chupão no pescoço. Quando eu cheguei em casa, minha mãe acabou comigo e falou que ia ir lá. Perguntou quem tinha feito isso. Eu falei, a Beatriz. Ela falou, vou ir lá acabar com ela. Não. E minha mãe era amiga do pai dela de muito tempo atrás. Por isso que eu conhecia a Patrícia, que era essa minha irmã dela, antes dela, né? E aí minha mãe foi lá, xingou ela. E aí depois ela me mandou mensagem falando, mesmo com tudo que aconteceu, eu não me arrependo. Aí eu gamei. Depois disso a gente não se largou mais. Ai, que lindo. E eu tinha 15 anos, então... Aí depois a gente também foi morar junto quando eu tinha 15 anos. E estamos Foi tudo muito cedo, muito rápido, mas não me arrependo até hoje, inclusive. Isso é muito bom a gente ver, assim, casais assim, né, que vocês marcaram vamos dizer assim, um casamento hoje em dia, né, mas um relacionamento que começou, né, vamos dizer assim, de forma mais liberal, né?
Sim. Que eu já tinha explicado uma vez aqui, que tem diferença de poligamia, casamento liberal, relacionamento aberto. Tem uma certa diferença, Sim. né? E entre vocês, qual que vocês se encaixariam nesse... Então, nós nos rotulamos como um casal não monogâmico. Então, a gente fica com outras pessoas quando dá vontade. Até mesmo agora que a gente cria conteúdo, né? É o que mais faz sentido pra gente. Mas, no geral, a gente não gosta dos rótulos. A gente sempre procura só viver e aproveitar o máximo da vida. Delícia. Épocas que a gente só ficou entre nós. Mas, no momento, a gente tá ficando com a outras gente não tem pessoas. assim, eu sou um casal, assim, relacionamento aberto, assim, não, porque é outras vertentes, como você mesmo falou, né? A gente só vai vivendo. A gente é um casal, nós dois juntos, nós temos uma vida, né? A gente mora junto, então a gente é casado e tudo. Mas a gente tem essa possibilidade de explorar, viver outras relações, viver outros sentimentos, ou só viver um momento mesmo com uma outra pessoa e tá tudo certo quando a gente tem vontade de fazer isso e tá tudo bem. E há quanto tempo vocês estão trabalhando profissionalmente com o conteúdo adulto? Quase 4 anos, né, amor? Quase 4 anos. A gente começou no início da pandemia. Quando Tudo fechou começou no início da pandemia, né? Quando fechou tudo, antes de eu ser modelo, né, de conteúdo adulto, eu sou tatuador. E eu tatuava, só que não podia mais tatuar, porque proibiram, né, de ter contato com outras pessoas. E eu tinha vários amigos do ramo, que era tatuador, e também vendia fotos. Aí eu falei, Mo, cheguei nela e falei, Mo, eu vou vender fotos. Você quer ir comigo? Foi assim. Ela falou, quero. Antes disso, a gente já tinha feito vários vídeos pra só ver nossa performance. Então meio que a gente já gostava de gravar. Acho que a putaria já tava ali Já incluída, tava ali. né? E também a gente já tinha um relacionamento aberto. Então a gente já juntou o útil com o agradável. Como a gente estava em casa, a gente começou a fazer as fotos. E hoje vocês trabalham mais com a renda de vocês, é o conteúdo adulto, ou vocês têm outras profissões que vocês trabalham para sustento de vocês? No primeiro dia que a gente começou a vender conteúdo, foi muito engraçado, porque a gente fez primeiro umas fotos nus pra dar entrada, digamos assim. Um E no ensaio, assim, primeiro bem dia especial. Que eu postei, olha, fizemos umas fotos no meu perfil de tatu, já veio pessoas querendo comprar. As pessoas de Sim. tatu. E bombou no primeiro mês. Porque, querendo ou não, as pessoas gostam muito de ver intimidade de casal. Eu mesmo já vi vários amigos meus e pensei, como será esses dois aí? Eu tenho Então- uns casais, assim, que eu gosto, assim. Eu gosto de ser amiga íntima dos casais. Sim. Então, as pessoas gostam disso. Então a gente sempre vendeu a intimidade do casal. As pessoas gostam muito de ver isso. E é diferente, né, você ser um criador de conteúdo e um ator pornô, né? Sim, é Que diferente. as pessoas não entendem, que eu falei uma vez aqui, mas é bom a gente frisar, porque tem mais criadores aqui também que podem, né, reiterar minha fala. Eu falei assim, gente, atriz e ator pornô, eles não são não é uma coisa que eles vão fazer a intimidade deles, o lazer deles, eles não vão vender o lazer, eles vão atuar, eles vão fazer uma Uma cena, né? performance, uma cena profissional. Sim, os nossos vídeos eles costumam ser bem amador mesmo, as nossas festinhas, eles adoram ver. E desde o primeiro mês como bombou, e eu não podia tatuar, a gente já começou a focar mais no conteúdo. E tem 3 anos que eu deixei de lado um pouco a tatu e tô vivendo só de conteúdo. A gente tirou 1 ano pra viajar. Nesse 1 ano a gente ficou só vivendo de conteúdos. Ano passado eu tive uma lesão dos treinos que eu faço. Também só fiquei no conteúdo porque eu também não podia tatuar. E agora Eu estamos também. aqui em 2024, que eu também tô me preparando para participar do primeiro campeonato de fisiculturismo trans. Então, como eu estou me preparando, eu também não estou tatuando e vivo só da rentabilidade dos conteúdos. E hoje, nesse conteúdo adulto, vocês têm muitos seguidores, né? Sim. Sim. E qual que é o Instagram de vocês, se o pessoal quiser seguir o casal Bia e Mai? Qual que É o Instagram? @casal Bea e Maicon. Com Y ou com I? Com I, em todas as redes. Bem facinho. É Bia, né? Bea. Bea, Bea. com E. Bia, É. produção, você vê aí pra gente o É. Instagram deles? E, assim, vocês Ah lá. começaram... Olha lá, eles consertaram. Consertaram. Tá certo. Tá certo? Maicon com I. Ah, tá. É bem simplesinho. E quando que vocês começaram a bombar, assim, nos conteúdos? Porque a gente começa sempre de baixo ali. Sim. Olha, eu já trabalhava, né, com essa vertente do adulto, porque eu sou fotógrafa de ensaios sensuais intimistas femininos. Eu tinha um projeto onde eu fotografava mulheres comuns, só que com uma visão, assim, sensual, né?
Então eu já tinha uma mente mais aberta, tanto quando ele chegou e falou, olha, eu vou fazer esse cair comigo, eu já topei logo de cara, porque eu só falei pra mim, eu vou parar de fotografar os outros e vou me fotografar, né, porque eu já tô ali, né. Monetizar a mim mesmo. Somos, né, eu vou trabalhar pra mim, né, não pros outros. Então você tem uma profissão. Já. Sim, eu sou fotógrafa e ele é tatuador, Olha. só que há muito tempo, assim, né, uns 3 anos, a gente tem a nossa principal renda, o conteúdo, mas nós temos nossas outras profissões também, né? Sim, até porque também não dá pra fazer tudo, né? Pra bombar nos conteúdos, a gente tinha que deixar um pouco de lado a outra profissão que também leva muito tempo, então a gente Às precisou vezes não- escolher alguma coisa. A gente começou, na verdade, fazendo TikTok. A gente tinha um perfil de casal lá e lá a gente já era bombado. Nós já tínhamos um perfil de 700 mil seguidores. Então foi por isso que a gente começou já fazendo conteúdo casal. Eles queriam ver a intimidade do casal que eles já Quase 1 milhão. conheciam. Quase 1 milhão. Sim, quase hoje 1 em milhão. dia, o modelo de relacionamento no Brasil é monogâmico. Você pode fazer a sua sacanagem, mas tem que fingir para a sociedade que vocês não traem, que vocês são fiéis. A gente sabe como funciona. Sim. E quando um casal se assume, vamos dizer, liberal, aberto, essas coisas, então, meu Deus, eu tenho que saber como é que é. Então todo mundo vai em cima. É Sim. igual, tipo assim, quando vocês começaram, o Michael não tinha transição ainda, né? Não. Faz quanto tempo que você começou? Tem 6 meses que eu tô de É transição. um bebezinho É ainda. Sim, eu comecei, a minha transição foi com 15, em 2009. Aí, ó. Então. Começou já há um tempinho. E, assim, como foi pra vocês dois a transição do Michael? Como foi? Porque- Olha, a transição, né? Como ele falou, eu conheci ele, eu sempre fui criada assim, muito fechada, sabe? Minha família era muito rígida, minha mãe é bem rígida, assim, até hoje, assim, sabe? E eu sempre vi nele uma liberdade, porque ele era muito livre, ele era jovem, a gente começou a ficar junto, ele tinha 15 anos, né? E ele já tinha toda essa história do trisal e várias outras coisitas a mais que ele já tinha de vida. E isso me interessava muito, porque eu não tinha história de vida, assim. Eu era de casa pra escola, escola pra casa, né? Trabalho e tudo mais. Então, assim, quando ele se assumiu, quando a gente foi morar junto, ele já vestia roupas masculinas, ele sempre teve. E agora eu entendo que esse quê que me atraía dele de antes era exatamente isso, entendeu? Você não era uma menina, era um homem. É exatamente isso que Tinha me um chamava a homem. atenção, que eu achava, nossa, mas ele é muito seguro de si e tal, né? Tem uma Ele tem, assim, virilidade uma diferente, virilidade, né? uma potência, assim, sabe? Que eu desconhecia isso em outras, assim, corpos femininos. Eu não tinha visto isso. E agora eu entendo exatamente por que não era, né? E isso foi o que me atraiu nele, assim, desde o começo. E vem, né, me deixando, assim, muito satisfeita. E eu me sinto, assim, uma mulher muito sortuda. Porque eu tive a possibilidade de conhecer ele como pessoa, né? O interior, né? O interior a gente continua o mesmo, né? O interior. E agora eu tenho a possibilidade de conhecer quem ele é verdadeiramente em todos os aspectos. Então, cara, eu tenho muita sorte, né? Sim, o relacionamento de vocês é muito bem construído, tem uma base muito forte, porque vocês já começaram, vocês colocaram fantasias, fetiches, tudo que geralmente as pessoas recalcam numa relação, vocês já chegaram de cara. Então não tem segredo, não Sim. tem aquela coisa de eu faço um personagem pra minha namorada, a minha namorada faz um personagem pra mim e depois a gente vai fazer as putaria metendo chifre, não tem isso. Então é um relacionamento que eu vejo que é bem construído. Uma harmonia entre vocês, né? Dá pra ver uma sinergia bonita. Todo mundo fala. A gente tem esse Quando- tchan, né? Esse tchan. E pra você, Maicon, como foi assim? Meu, isso que eu acabei de falar é verdade. Quando eu fui morar com ela, primeiro antes, né? Quando eu era pequeno, minha mãe, ela me podava muito. Falava que era pra eu fazer coisas de menina, isso daqui você não pode. Já começava por aí. Coisas ditas Do como time. femininas, né? Tipo, eu tinha que me encaixar naquele padrãozinho. E quando eu fui morar com a B com 15 anos, a primeira coisa que eu fiz foi já viver de bofinho. Eu só usava roupa de homem, cueca, já com 15 anos. Sim. Minha mãe ficou louca. A Possessa. gente morava na mesma rua, eu não podia passar naquela rua, porque minha mãe, se eu passasse lá, ela ia brigar comigo. A gente sempre dava volta. A gente não podia andar de mão dada. Na Era rua, terrível. Ela nós fazia um não podia, escândalo. Não é. podia. Realmente foi bem E vocês pesado. moram hoje na mesma cidade? Não, a gente Não. mudou de cidade. Sim. Aí tá, né, com 15 anos. Quando foi passando os anos, eu fiquei feminino, aí depois eu ia lá, trocava de roupa, cortava o cabelo, aí depois Sim. colocava roupa feminina de novo, aí depois ela raspava o cabelo de novo. Fiquei um tempo assim, uns anos da minha vida. E há uns 2 anos atrás eu me descobri como não binário, quando eu tava fazendo essa viagem de 1 ano que a gente tirou pra Desparecer, relaxar um realmente. pouco. A gente ficou viajando em alguns Se conhecer estados. um pouco, né? E eu me descobri como uma pessoa não binária. Aí depois eu entrei dentro do movimento trans. E quando eu estava dentro do movimento com outras pessoas trans, eu me descobri como um homem trans. E aí eu resolvi fazer transição de gênero há 6 meses.
E foi uma bomba também, porque eu ficava pensando que eu já tinha feito conteúdo antes, como que ia ser, até porque eu não conheço uma pessoa que dentro do conteúdo transicionou. Então isso também... Já trabalhando com conteúdo, Já né? trabalhando com conteúdo adulto, que tem muita exposição. Então isso tem toda uma carga. Então no começo eu fiquei muito com essa vibe, sabe? Porque assim, existem muitos rapazes trans, eu acompanho, inclusive eu sou fã de carteirinha, não vou citar muitos nomes, mas eu tenho páginas salvas assim no meu diário pessoal, e eles já tinham conteúdo de muito tempo, alguns são mais transicionados há muito mais tempo que eu, e eles já começaram como homem trans. O diferencial de vocês, que você transicionou, e isso é polêmico, a gente que é trans, a gente é polêmico. Então mais um casal que começou, né, vamos dizer assim, que começou aparentemente como um casal de lésbicas, de repente das pessoas descobre que é um homem, se torna um casal hétero, e isso é uma coisa assim que eu percebo que as pessoas chamam bastante atenção, porque aqui na cidade as pessoas sabem de vocês também. Nós Já conhecem. Eles nos lê como um casal hétero, mas hétero Sim. nunca. Nós somos um casal biscate. Pessoal, hétero não. Tudo, Mas as menos pessoas é. agora nos lê como um casal hétero. E eu ia fazer um adendo, né, antes da gente pular pro próximo tópico. Eu lembro que algumas entrevistas atrás, estava com a Paola aqui, uma amiga minha trans, e ela, não sei se foi ela ou o nosso convidado que contou, que tinha um casal que era gay, né, esse casal era gay, e um dos meninos se descobriu mulher trans. Só que não deu certo, porque o outro falou assim, eu tô aqui querendo um homem. Então já pegou e descartou a menina trans, Sim. entendeu? Não Sim. é que eles tiveram uma briga, um humilhou o outro, não. É que é mais difícil com o contrário, por exemplo, de um homem que era num relacionamento homoafetivo, aceitar que o seu parceiro não é um parceiro e sim uma parceira, que tem esse lance do machismo, do que um casal que começa como lésbica e uma das pessoas, né, um dos parceiros se descobre homem. E eu acho isso assim, é mais fácil, né? Foi mais fácil. Não teve esse lance de, ai meu Deus. Olha, é que assim, eu sou muito assim, abraço, né? Eu sou muito acolhedora, assim, eu não tenho essa questão assim de julgar, assim, sabe? Eu mais me auto-julgo do que eu julgo as outras pessoas. Então, assim, como eu já tinha esse quê desde o começo, que eu ficava, caramba, é uma coisa diferente, porque Mulher eu já mais tive. carinhosa, né? Então, mulher, assim, tem uma vibe diferente, entendeu? E ele sempre teve um ar diferente, assim, nele, sabe? Então, assim, pra mim, quando ele se descobriu, eu me importei muito mais em que, finalmente, você está feliz consigo mesmo, sabe? Do que se importar com a minha própria felicidade, sabe? Porque esse lance que você falou de, não dá certo, é porque é um processo de transição, é muito pessoal. E aí você tem opção, sendo um casal, de apoiar e se tornar um processo duplo, né? Onde você apoia, lógico que ele tem as questões que é só dele e eu não posso interferir, mas eu tô lá pra ajudar. Ele sabe que ele tem eu pra contar, né? Sim, Ou você simplesmente, não quero, não vou ficar com você, não é isso que eu quis pra mim. E tem muito isso também, porque tem mulheres que são lésbicas e não vão ficar com homens porque ele é um homem e tá tudo bem também. Sim. Mas eu não sou essa, porque eu gosto de todas. Mas eu vejo que um casal que era um casal de lésbicas é mais propício a aceitar e continuar a dar andamento no relacionamento do que o contrário, um casal gay. Pode ser por conta também do machismo, né? É o machismo. Eu quero um homem bruto, barbudo, eu quero, né, um cueca do meu lado. Sim. E antes de eu transicionar, e sempre nos nossos momentos íntimos, eu falava pra ela que eu queria ser o namorado dela. Mas antes eu nem sabia o que era ser trans. Antes desses 2 anos aí, de eu me aprofundar, eu não sabia o que era trans, gente. Sério, não sabia. Quando eu, lá com 15 anos, que eu vivia com roupa masculina e vivi de bofinha, eu não sabia o que era ser trans. As pessoas não sabem, né? Mas o cérebro de uma pessoa trans, ele é diferente. Porque o homem trans ou a mulher trans, ele não é uma coisa que a gente... eu quero ser trans hoje, eu quero ser vítima, alvo da sociedade em tudo, né? Tipo, as pessoas pensam que a gente escolhe, mas a ciência já viu que o nosso cérebro já veio lá da infância, desde a gestação até a nossa presente idade, o nosso cérebro ele já vai se condicionando para o gênero que a gente é mais inclinado, entendeu? Exato. E eu sei porque eu nunca tive barba. Eu nunca fiz nada. O laser que eu faço é na axila, assim, nas partes que na perna. Mas pra tirar pelo mesmo, chuchu que o pessoal fala, eu nunca tive barba igual o Barão. Pois eu já tinha.
Desde sempre, ele lutava, era contra. Na época, né, quando eu tinha os trejeitos femininos, lutava contra os pelos, né? Mas ele sempre gostou de cultivar os pelos, só que era pela sociedade. Porque um casal de duas meninas que trabalham com conteúdo tem que servir, né, um padrão X, então não pode, né? Mas, pelo contrário, ele sempre teve, né, características masculinas presentes desde quando ele era pequenininho. Tem umas fotos dele quando ele era pequenininho que eu falo, meu, desde pequenininho, essa sua cara de menininho, desde pequenininho. Então. Sim, e também tem muito de como a gente é criado, né? Eu já tinha um preconceito comigo mesmo. Então, por causa de como minha mãe agia comigo, e não só minha mãe, minha avó, por um exemplo. Ano passado, antes de eu transicionar, eu nem sabia que eu ia transicionar. Eu não sabia que isso ia acontecer na minha vida. A minha avó chegou um dia, eu tava lá comendo na casa dela de boa. Ela olhou pra mim e falou, olha, se um dia você quiser virar homem, espera eu morrer, porque isso vai ser a maior decepção da minha vida. Mas é porque ela já sabia também, porque também ela só me dava roupa masculina, por que será? Né? Sempre, ela sabia que eu gostava. Não, mas ela não falou de verdade, porque senão ela não ia te dar as roupas. Então, não, mas Meu aí avô depois era também, assim. quando eu transicionei pra ela, foi bem difícil também. Ela falou, será que foi por causa disso? Ela ficou bem mal, ainda tá sendo um processo pra ela, porque como eu disse, né, eu tô de transição só 6 meses. Então tem gente que ainda nem sabe, às vezes a pessoa me encontra e fica chocado, entendeu? Porque é recente. Meu avô, em 2016, quando ele estava bem, antes de ele ser acometido do Alzheimer, da demência, ele não podia me ver em festa de família. Ele esperava todo mundo se reunir e falava que isso era coisa do demônio, que eu era aberração, que eu era o neto mais velho, que eu tinha que ser jogador de futebol, fazer Senai. Eu até posso fazer tudo isso, mas eu não vou ter o estereótipo que você quer. Você é uma garota masculinizada. Eu vou ser uma sapatrã. No máximo, eu estarei lá jogando bola no time, né? No time da Marta, querida, entendeu? Então, tipo assim, falar, quando você era pequeno, seus tios falavam que você ia ser o terror da mulherada. Aí tava eu lá dançando Britney Spears na época. Eu falei, gente, dá licença que ele não sabia quem eu era. E meu avô era difícil. Meu avô era, sabe aquele coronel jesuíno? Sim, Eu bem. falava bem rígido. Bem turrão. Assim. Ele pegava minha unha, que eu fazia muita unha. Hoje nem tanto, né? Que isso aqui? Ficava apertando minha unha até machucar. Falei, gente, se eu tivesse com isso aqui uma vez, ele quase rasgou minha orelha, puxando meu brinco. Aí até que a minha mãe entrou na frente, que a minha mãe sempre aceitou. Falou, olha, pai, se eu continuar assim, eu vou ser obrigada a cortar a relação definitivamente com você. Foi aí que meu avô começou a segurar a onda. Porque até as minhas tias começaram a intervir a meu favor, porque tava demais a perseguição. Sim. E minha avó, que na verdade é minha avó de criação, né? Ela me criou assim, ela fazia comida comigo no colo, levava pra igreja, pro sítio, onde eu ia, o bibelô dela. Ela, no começo foi difícil, mas depois ela aceitou mais fácil. Sim. E ela é falecida já há 5 anos, mas ela aceitou. Meu avô sempre lutou e só pediu desculpas mesmo quando ele foi acometido do Alzheimer. Sim. É que também são as gerações e as criações que foram diferentes, né? Agora tem mais informações. Aqui mesmo a gente tá passando informações para as outras pessoas. Lá ele já tem a mente mais fechadinha, acha que tem que ser daquela maneira. E também eles projetam, né? Projetam uma realização nos netos, nos filhos, né? Na construção da família, na linhagem, né? Da família. Aí eles já pensam, nossa... O meu padrasto, várias vezes, né, minha mãe conta, quando eles discutiam, que ele falava, você vai ser seca, porque ninguém na sua família vai trazer neto pra você. Porque a minha... Então, tipo assim, questões assim que as pessoas trazem de formas negativas, né, mas é que é muito enraizado na própria criação, né, e eles não vão mudar agora, porque já são idosos, já são velhos, né, já viveram tudo, mas a gente tem a opção de ajudar a mudar as novas gerações que estão aí, então, né, para abrir um pouco mais. Mas a gente vê hoje, né, nas mídias, né, na TV, né, hoje as fotos, né, que... Esse é recente aí. Esse daí inclusive foi uma conversa, né, que eu tive com ele, e falou assim, isso tem um casal, né, fiz a ponte, o meio de campo, e deu certo, né? Sim. O Carmona, a Russa, um casal que também faz bastante sucesso no meio dos conteúdos adultos. São maravilhosos. São pessoas incríveis, né? Sim, são pessoas simples, eles te acolhem como família mesmo. Você sente, pô, eu tô num passeio de família, cara. É verdade. Viu? Eu só queria completar o que você estava falando, a respeito hoje, né? Eu acho que a TV, né? A novela Renascer, vocês acompanham, tem o casal, né? A Buba, né? Lá com o acho que é, né? O casal. E ela é uma trans, né? Essa novela é um remake, é um remake, mas olha só, de 10 anos atrás, mais ou menos. Naquela época já foi
uma coisa, né, inédita, né? É um tabu que foi quebrado, né? E hoje a gente percebe nas novelas, nos filmes, a participação maior dos trans, né? Hoje não existe mais essa. Tem muitas atrizes que as pessoas não sabem e são trans, né? Sim, E fazem sucesso, né? O mundo LGBT, né? Ele está mais aberto, começou a ter o espaço, né? A Como novela negro Salve também, Jorge. né? Como negro ter papéis principais nas novelas. Não só o filmes. chofer e a empregada, que eu achava o mordomo, motorista. Verdade. Não, hoje eles participam da... Protagonistas, né? Protagonista, exatamente. Eu acho que muda muito isso. Eu acho que vocês contribuem muito com essa participação de vocês nos conteúdos adultos. Sim. Né? Porque vocês quebram tabus. Né? Sim. É aquele desejo que as pessoas têm guardado dentro dela, que ela queria, né, ser vocês. E agora com a academia ele vai quebrar o tabu, nem que seja na porrada. Adoro! E bem no começo da transição, eu fiquei mal por conta disso, que eu fiquei pensando, o que as pessoas vão falar? Eu ficava muito preocupado com os outros, com o preconceito, e eu não queria passar por aquilo que você disse, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans há 13 anos no ranking, 14 anos. 14. Então, eu fiquei muito com isso, mas deu tudo certo, porque tem muitas pessoas hoje em dia que apoiam a causa, que está com a gente, tem muitas pessoas como eu. Então, estar dentro do movimento fez toda a diferença, porque aí eu consigo me enxergar também em outras pessoas. É muito difícil você se enxergar no universo a qual você não pertence, né? Então, assim, o ciclo que você convive, ele faz a diferença pro acolhimento e pro apoio, né? Então, tá nesse movimento trans, ter com outras pessoas, outros Apareceu corpos, outros né? trans na TV. Aparece, né? Então, maravilhoso. você se sente representado, né? É muito importante a representatividade, muito importante, né? E como que é nas redes sociais, no Instagram de vocês? Eu vi que vocês têm 32 mil seguidores, acho Sim. que é isso. Como que é eles lá nas mensagens para vocês? Apoio? Ou tem alguns ainda que É uma divisão. Olha, a gente vocês tá... têm esse tipo de preconceito? A as gente pessoas tá que vão porque- lá e criticam? Como o Maicon tá só 6 meses de transição, né, amor? A gente tem essa divisão de público. Tem muitas pessoas que apoiam muito, até porque, como ele falou, a nossa principal rede, da onde a gente veio, de onde surgiu o casal Ben Michael, veio do TikTok, né? Então a gente tem primeiro aquela rede de que gosta do casal, que apoia, que gosta, e ele se prende muito a uma imagem, né? E aí essa imagem, quando você quebra, quando você tira, né, um pouco dessa imagem, vem muitos ataques e às vezes muito apoio. Então a gente tá entre ataques e apoios, ataques e apoios. Sim, essas coisas nunca foram fáceis pra nós. É. A gente sempre cresceu em cima de coisas ruins acontecendo com a gente. Tanto que a gente foi morar junto quando eu tinha 15 anos, porque as coisas não foram fáceis pra gente. Então, Isso fortalece, né? isso fortalece. E eu sendo um cara negro, não monogâmico, criador de conteúdo adulto, transexual, sempre vão falar. Sempre vai ter alguma coisa para falar. Tudo não. Né? Exatamente. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, né? Pra gente tomar uma coquinha gelada, hidratar um pouquinho, que a gente tem mais alguns tópicos interessantes para abordar. Maravilha. Segurem aí, não saiam, a gente já volta.
Estamos de volta aqui, já voltamos agora com o nosso segundo bloco do nosso querido Transicast, com esse casal polêmico, com esse casal picante, e é claro, um casal maravilhoso que está aqui compartilhando as suas experiências da transição do Maicon, né, da aceitação, né, vamos dizer assim, do aprendizado da Bia, enquanto uma pessoa que estava num relacionamento que era aparentemente lésbico, depois se tornou um relacionamento hétero, né, e a experiência deles com o conteúdo adulto e a criação. E eu queria, né, fazer aquela pergunta, se tem uma plataforma nesse nicho de mercado que vocês atuem mais, ou que seja o queridinho de vocês. O queridinho. Bom, no momento a gente gosta muito de trabalhar com o Privacy, né? O Privacy é muito bom, é uma plataforma fácil para quem quer começar, é muito fácil de se inscrever. E a gente bombou muito lá, já foi até convidados para fazer um ensaio no Privacy. E a gente já tem camisa e tudo da firma. Então lá o nosso carro forte. Exatamente. Vocês vestem a camisa da empresa. Exatamente. Compra da firma. Porque assim, na época da pandemia, o Privacy não era, acho que ele nem existia. Eu tava começando, era bebezinho ainda. Então o OnlyFans, era OnlyFans, todo mundo fazia. Não sei o que tem, OnlyFans. Por exemplo, as meninas que trabalhavam como acompanhantes, as meninas trans. Elas falavam, como é que eu vou fazer programa, as meninas, se eu não posso tocar na pessoa, se os motéis não estão fechados, se ninguém pode vir em casa, se tá essa onda de todo mundo pegar Covid. Aí o OnlyFans falou, opa, tô aqui. Aí todo mundo... Salvou, né? Porque, poxa... Não, o OnlyFans foi a febre de 2020 para 2022. Foi né? onde nós começamos também. A gente deu início... A gente deu início na plataforma OnlyFans. Até hoje, né? É uma plataforma, assim, incrível, né? Vem se mantendo no ranking, né? Uma plataforma que tem um consumo muito grande, né? E é uma plataforma, assim, que ela é gigantesca, né? Tanto você consegue estar, né? Ser uma pessoa brasileira e trabalhar e ganhar muito, né? Na plataforma, porque é uma plataforma que abrange muito, né? Então é muito interessante. E paga em dólar? Isso! Vocês têm em dólar? Então, a gente teve o OnlyFans. Inclusive, ele está tentando criar novamente essa conta. Mas como teve as mudanças da política, né, da plataforma, eu não consegui criar uma conta. E aí precisava, né, fazer certinho a marcação, né? Porque tem, né, todas as regras, como toda plataforma, né? E aí, infelizmente, a gente teve nosso perfil banido, porque eu não consegui fazer isso. E aí, agora, né, que a gente está tentando reativar, né? Só que não criar uma nova conta. Porque mesmo o nosso perfil sendo de casal, todos os vídeos tem que marcar a outra pessoa. A pessoa também tem que ter uma outra conta. Uma conta só e não no Privacy também, né? É assim. Você tem que tem os formulários hoje em dia, né? E eu outra. Pra poder marcar ela se a gente estiver junto. Entendi. Mesmo só o sendo casal, eles não aceitam. Aí foi isso que Assim, aconteceu. o nosso perfil era de casal, só que eles não aceitam ser um perfil de casal, só que não marcar outra pessoa. Aí eu fui banido. Tem muitas regras, né? Tem muitas regras. O Eles OnlyFans é um pouco mais... Eles mudaram as políticas, então eles podem ver, tem menor de idade, é tráfico de pessoas, então eles querem uma conta para cada um, para ver a documentação, para ficar tudo certinho, porque estava tendo, depois da pandemia, uma onda de pessoas sendo exploradas também nisso daí. Aí eles começaram a entrar com essas regras para começar a polir, né, podar esse tipo de coisa. E o que eu ia perguntar é que, assim, já surgiram propostas de produtoras grandes de vocês serem atores, de fato? Sempre. Sempre aparece. Sempre aparece, convite da indústria, né? A indústria pornô. Sempre aparece, a gente... E nunca aceitaram ainda? Então, a gente As ainda não chegou a aceitar não porque... são boas, sinceramente, e também a gente gosta, o que nós vendemos no conteúdo é o amador. A gente não é de, vai montar aqui toda a cena e gravar a câmera, luz e ação. A gente faz acontecer e grava o babado, mas uma coisa mais natural, sem um roteiro. Não, muitas das vezes a gente até pensa, né? Nossa,
que a gente pode Mas fazer vocês de vão ter legal, parceiro, né? Mas é uma coisa assim que a gente gosta de fazer, é gostar do que nós estamos fazendo. Porque além de a gente trabalhar com uma coisa que rentabiliza, é uma coisa que dá prazer pra gente. É uma coisa que nós gostamos de fazer. Trabalhar com o conteúdo adulto é uma possibilidade de você explorar isso em você. Porque, pô, transar todo mundo gosta, né? Ganhar dinheiro então fazendo isso, meu, incrível. Melhor. Mas a indústria não funciona bem assim, né? Pessoas que você não conhece, né? Chegar lá, cenas que você às vezes nunca fez, você tem que fazer simplesmente pelo dinheiro. Eu ainda acho que não chegou o meu momento e eu espero assim que demore pra mim fazer algo assim. Até a proposta, né, do que eles fornecem não é um cachê assim tão interessante assim pra mim no momento, entendeu? Mas sempre eles entram em contato, Então, alguma pessoa que a gente conhece que trabalha na indústria, né, dá um convite, pô, vai rolar tal coisa, você quer participar e tudo mais, mas a gente ainda não chegou a fazer. Então vocês são os próprios criadores e diretores. Exatamente. O que vocês Exatamente. ganham e o direito de imagem é apenas de vocês, né? Isso. Sim. De vocês. Exatamente. É holístico, né? Vamos dizer assim. Exato, exato. Porque essas produtoras, elas pagam, né, os atores, tudo, mas seguram muito o direito de imagem, Sim. né? Por exemplo, pagou, tá É, pago, mas vocês não ganham mais em cima da... tipo, por mais ensaios que É. vocês façam, vocês não têm acesso. É, E vocês sim. até podem usar as fotos, mas tem que marcar a empresa, senão Sim, pode dar processo. Sempre você faz uma divulgação eterna, né, vamos dizer assim, pra aquilo, só que você só recebe uma única vez, né? uma única Sim. vez, não é justo, né? E os É. direitos autorais, né? Aí eu falo por mim, eu não ligaria, assim, eu não ligo se o cachê for bom, entendeu? Se for uma coisa assim. Uma boa proposta. Se compensar, então não recebemos essa boa proposta. Não cheguei ainda nesse momento. Mas nunca é assim, né? É, Mas então, são valores que, a princípio, não valem a pena. você está né? certo. Então, muitas das vezes, depende da indústria, né? Mas cada Você consegue produção é fazer uma produção pela divulgação. Porque aí surgem outros convites, né? Como tudo na nossa vida, é uma troca, né? Tudo. Então, assim, dependendo assim, da proposta, né? Às vezes, mesmo que você receba uma voz, compensa pela divulgação. Porque você vai entrar, ser atriz, a indústria e tudo mais. Mas, no nosso caso, ainda não chegou essa oportunidade. Então, E quem de vocês são os criadores dos conteúdos amadores? Quem criam as cenas? a gente não faz muita cena, a gente transa mesmo. Nós transamos e gravamos. Mas da Quando onde tá que transando. surge a ideia? Então, Bom. muitas das vezes eu falo, né, algumas cenas assim, mas porque assim, eu gosto muito de escrever, né? Eu sempre tive muito... Roteirista. Eu sempre escrevi muito, né? Eu fazia poemas quando era mais nova, fazia histórias. Rola contos eróticos, assim, também de vocês? Olha, eu já escrevi, não nego. E às vezes eu Dá peço pra ela dinheiro. escrever. E às vezes ele pede mais pessoal. Nunca pensei nessa possibilidade Eu já vi de um sarau fazer. pornô já, dá Olha. certo. Você Sério? escreve um conto pornô, aí você faz ao vivo assim, e vocês começam a cena e começa contando. Isso mexe com a cabeça do homem moderno, do século XXI. E de Já mulheres legal. também. Dá até pra você criar uma página, né, dos contos, né? Porque Sim. o que tem de Eróticos. gente que gosta É. de contos aqui, que o pessoal, às vezes os caras me chamam e falam, ai, eu quero que você fale um conto pra mim. Eu falo assim, eu tenho cara de quê agora? Carochinha? Eu tenho cara de carochinha. Nossa, quando eu era novinho, eu li todos. Todos Então, os que tinha na internet, de Antigamente todos era os assim, tipos. né? A É, gente Porque lia assim, a os gente contos, vai imaginando, a gente vai lendo aquilo fermenta na cabeça da gente. Então a e gente imaginação. então instiga. E muito poucas pessoas fazem isso. É. E eu acho que eu já perguntei isso, né? Mas não dessa maneira. Tipo, ser trans e você ser casada com um rapaz trans influenciou ou impactou no fluxo de mercado de vocês? Boa Poxa. pergunta. Olha, no começo, porque assim, quando eu comecei a transicionar, eu não contei pra ninguém. Eu só fui transicionando, só algumas pessoas mais próximas sabiam. Só que as pessoas começaram a perceber. Porque a gente Eu, sempre estava eu nem presente nas achava redes, que eu depois tava- sumiu, né? As pessoas já viam a diferença. E eu nem achava que tinha mudado muita coisa, mas as pessoas começaram a perceber. E eu comecei a sofrer muita transfobia dentro da plataforma, que é o nosso carro forte, que era o Privacy. As pessoas que assinavam começaram a falar mal da minha performance, sendo que eu dava tudo de mim, literalmente. Entregando Sim. tudo. Tudo, e eles eu comecei a sofrer ataques transfóbicos dentro da plataforma. E aí, por conta disso, eu cheguei nela e falei, Mô, eu comecei primeiro a não criar muitos conteúdos, eu não tava bem com aquilo. Aí eu falei pra ela, não tá dando mais. Eu vou criar todas as redes, os perfis individuais pra mim.
Porque lá, o pessoal que for ver os meus vídeos são pessoas que gostam de conteúdos trans. Vocês começar um público do zero, né? Uma Eu fanbase tive que começar do zero. Aí a B continuou, ela hoje em dia que toma mais conta do nosso perfil de casal. E eu fiz outras redes que é perfis só trans. Então, tinha diminuído. Aí depois que eu fiz outra, foi balanceando, porque aí agora tem tanto o meu perfil individual, tanto o nosso perfil de casal, que também é com os nossos amigos e amigas. Lá é o Vocês saem babado. com bastante gente famosa. Vocês saíram com o rapaz que saiu com o André Sorak, lá, o Tom Fernandes. Ele é um maravilhoso, inclusive, beijinho, saudades. Eu assisti, eu sou uma ótima telespectadora. Eu vi também no seu Instagram, o Negro Catra, recentemente. Famoso, trabalho, né? Sim. Ele é maravilhoso também. Carona com a russa, que eu Sim. falei com os dois, né? Sim. Falei assim, vai dar uma química legal, porque um casal e outro casal, né? Foi babado, pegou foi babado. fogo? Você deve ter visto, Eu né? gostei, falei assim, eu tenho que te chamar qualquer dia, que não tem espaço na mesa, senão eu chamava o casal também. Mas a gente percebe, né, essa harmonia de vocês dois, né? A felicidade de ter se encontrado e trabalhando no mesmo... E vocês são mais felizes que muito casal que eu conheço por aí, que com Bíblia no E sovaco. trabalhando na mesma profissão, né? Nossa, eu acho que eu tenho uma boa sorte, sabe? Porque ter um companheiro de vida. Porque às vezes a gente até brinca, né? Fala, eu te conheço de outra vida, assim, sabe? Porque, a tipo, gente tem muita sintonia. a gente tem muita sintonia. E além de ser de vida, de trabalho. Porque, assim, lógico, tem os prós e contras, né? É difícil briguinha trabalhar ou outra, junto, né? Tem que saber separar o fazer essa profissional separação, do pessoal. Pessoal. Acho que nunca rolou ciúmes assim entre vocês. Então, eu sou ciumentinha. Que signo você é? Eu sou virginiana. Eu sou um pouquinho ciumentinha, assim. Ele Eu é sou taurino. Eu Também sou... sou taurino. Você também? Que Eu maravilha. também faço aniversário dia 21. Só tem os taurinos aqui, que maravilha. 11 de maio. É só Dia terra 7. aqui. Ó, Estamos pertinho. todos aterrados. Ela Sim. que 21 de abril. 21. Também? O seu tá mais perto. 3 taurinos. Mas meu ascendente também é touro, aquelas. Então tem touro por tabela também. Exatamente, tem um pedacinho aqui. Então, eu sou um pouquinho ciumenta, assim, sou um pouquinho ciumenta, mas Não é nada igual aquela- assim, exageradíssimo, patológico, né? Não é nada patológico. Mas a Com B tudo também não isso, tem ciúmes do sexo em si, ela tem ciúmes de afeto. É. Tipo, É o que porque Tom eu falou. sou da Afinidade. putaria. Então eu gosto de ter umas namoradinhas. Esse é o problema. Eu tenho, assim, um pouquinho de ciúme na questão do afeto. Eu gosto de ter, assim, a atenção e o carinho, assim, mais pra mim. É o que o Tom falou, né? Eu divido o meu sexo, a minha putaria, a minha safadeza, mas o meu coração eu não divido. É mais ou menos Isso, é. Isso. Eu sou assim, eu não divido meu coração. Já ele gosta de dividir em partilhas. Partilhas! Tô brincando. É porque eu realmente sou do amor livre. Então Sim. é uma coisa que eu gosto de construir também por causa que eu estou com outras pessoas que é dentro desse movimento. Taurino é intenso, hein? Então- Tudo que faz. Ele é. Eu gosto de ter um amor livre. É basicamente Sim. isso. E assim, Mas eu a percebo gente, que a mesmo gente conversa muito, né? Então eu busco o controle. tem diálogo entre vocês. São poucas pessoas também que aquela pessoa, quando, é tipo assim, ela tá suave com todas, eu posso pegar 10. Se tiver uma pessoa que ali, ó, ela encarcerou Eu sou assim, alguma entendeu? pessoa específica, digamos que ela é assim, entendeu? Ele tem, né, os lancezinhos dele, ele sai assim com algumas pessoas e pra mim a maioria é bem tranquilo. Mas quando eu encarquero com essa pessoa, fulano não, aí fulano não pro resto da vida e acabou. Fulano não, Mas fulano não. você tá sempre ciente. Sim, não. Sim, com eu certeza. eu sei onde ele sim, tá, eu sei o que ele tá fazendo, eu sei com quem Então, ele eu tá. acho Ele legal. continua conversando comigo Porque tranquilamente. os rapazes que me procuram falam assim, no sigilo, viu? É na broderagem. Tem isso. Então, não, tá assim, ótimo. assim eu acho, Sinceridade é tudo. assim eu acho É, que é uma traição, Tudo é né? sincero. Porque a Verdade. traição E não é- está no sexo, ela Uhum, está isso. em você mentir para outra Sim, pessoa, você até porque quebrar a confiança dela. Até porque sexo, afeto, não chega a ser uma relação, não chega a ser uma vida a dois, é bem diferente, né? Então, assim, o que ele busca, assim, vamos dizer que é um momento diferente do que ele vive, né, comigo, porque são pessoas Porque diferentes. A gente come mas arroz com não- feijão todo dia, né? Tem uma hora que você quer comer uma lasanha, né? Pô, Eu sou assim, por que que eu não namoro? mas assim, Uma picanha. mas Uma assim, a vida dois é um pouquinho diferente. E ele me escolheu e eu escolhi ele pra ter essa vida dois. Então, assim, mesmo esse lance não muda o que a gente tem entre nós. É aquilo que a gente E- fala, né? O combinado nunca sai caro. Sim, Sim. o que nós temos é único. É, Isso sim. nunca vai mudar. E assim, aquela coisa assim, como ele falou, tipo, lógico que
Eu também tenho essa opção de, né, sair também com outras pessoas e tudo mais, que é uma relação que a gente tem, né, ele pode, eu também posso, mas é tudo acordado. Eu gosto muito de fazer as coisas no casal. Então, ele também... gosta de sair a 3, a 4. Eu gosto de sair a 3, a 4, isso daí me dá muito prazer e me diverte muito. Então, assim, eu prefiro ficar na minha zona do que eu gosto, e ele fica na zona que é confortável pra ele, e a gente tem os nossos acordos, e tá tudo bem. E virginiano é observador, hein? Sim, eu vejo tudo. Tudo, parece uma cigana. Eu vou fazer um chute aqui. Você é virginiano, eu conheço bastante virginianos. A minha lua é em virgem. Você é quem comanda e controla todas as postagens, as coisas, as agendas, tudo certinho. Sim, eu faço toda essa questão. Você, né? Porque eu falo como taurina, que o meu lado taurino é totalmente atrapalhado. Eu sou artista, eu vou lá e faço. Sim. Aí o meu lado virginiano, o cacete, você vai lá e você vai agendar, você vai fazer a parte financeira também. Porque no meu caso, né, quando eu vou fazer o rádio, quando eu vou fazer minhas coisas de casa, então às vezes eu vou cantar, então eu falo, meu Deus do céu, o que eu faço primeiro? Eu sou confusa, sabe? TDAH gritando. Então daí eu uso, assim, chama o meu lado virginiano. E virgem também é, assim, performático, gosta da perfeição, né? Criteriosa. Eu sou bastante crítica, mas esse meu lado taurino, ele dá uma balanceada, ele dá uma quebradinha. E a gente tem um lado mais, assim, alegre, né? A gente tem esse lado mais... Aí também a convivência, né, com o taurino durante 11 anos me mudou muito também, em questões, assim, nesse autocontrole de tudo. Porque virginiano quer controlar tudo, quer controlar todos, quer, né, gente? Pô. Mas taurino, quem tem um taurino... chora quando perdem, você sabe disso, né? Eu sei! Nós somos pessoas que somos fiéis, né? Confiáveis, trabalhadoras, determinadas. Tudo que a gente quer, a gente consegue. E agora a gente vai chamar o segundo intervalo, pra gente dar uma respiradinha, pra gente, né, beber uma água no banheiro. E a gente volta com o nosso terceiro e último bloco aqui no nosso Transicast pra vocês. Aguarde. Até Estamos de volta.
muito bom. Voltamos agora com o nosso terceiro e último bloco para vocês. Eu aqui não sei se eu estou olhando para a câmera certo, não estou. Mas enfim, brincadeiras à parte. Estamos aqui com o nosso casal maravilhoso, né? Já passamos da metade da entrevista. E eu ia perguntar, né? Porque você falou que não tem ciúmes dele com outros, né? Com outras pessoas. E você tem ciúmes? Eu sou muito suave de ciúmes, até porque eu já venho de um trisal, né? Eu conheci ela assim. Sim. Então eu não tenho ciúmes, eu até gosto de ver você com outros. Ele até incentiva, tá? Ele fala, você não quer procurar nenhum namoradinho? Eu falo, que namoradinho o quê, menino? Ele incentiva, você não acredita? Não importa. E você tem um diferencial, porque os homens trans que eu já flertei, eles têm ainda aquele espírito feminino de falar, ai, tá me usando, tá me vendo como objeto. Ai, como assim? Tem que conversar, tem que ter um enredo, tem que ter um... Então não, é diferente de um homem cis, que você já chega falando, e aí, vamos, na construção, em qualquer canto, entendeu? É cachorro no cio. Homem trans não, entendeu? Homem trans não tem essa desconstrução. Então já veio daquela criação feminina de que tem que conversar, conhecer, ir no primeiro encontro. Acho que até tinha que chegar num cavalo branco, né? Então, Sim. assim, eu ver um homem trans que já é bem desconstruído, já tem esse espírito masculino já todo aflorado, assim. Ele é bem muito. raro, viu? É bem raro. Eu ia perguntar, né, para vocês, o que vocês gostariam de melhorar na carreira de vocês, o que vocês mudariam no passado se vocês pudessem voltar no tempo. Vou responder uma e você responde a outra. Tá. O que a gente poderia mudar, eu acho que com toda certeza, era ter começado a criar o conteúdo antes, porque, como eu falei, a gente já tava meio que com a pé na jaca, né, mozão? A gente já fazia Já vários gostava, vídeos. a gente já fazia vários vídeos, Mas nunca tinha ocorrido, né, de vender esses vídeos. A gente já tinha até pensado em trabalhar, assim, em lives, essas coisas, mas a gente nunca realmente pegou isso e fez acontecer mesmo, sabe? Eu acho que no momento, assim, da necessidade mesmo, que a gente foi dar a cara a tapa e a gente descobriu que a gente tinha um potencial enorme dentro disso, porque era uma coisa que a gente gostava muito e que fazia muito bem pra nós, né? Como casal, como relação, como pessoa, né? Então, acho que a gente teria começado isso antes, porque é uma coisa que a gente gosta e o financeiro compensa muito, né? Eu também. Se eu pudesse, tinha começado antes. Aí você fala ser mais profissional lá atrás já, né? Sim, é. Se vocês mudariam isso no passado. Sim, em vez de ter começado só na pandemia, a gente poderia ter começado um pouquinho antes, né? E hoje? Mas eu acho que antes não era assim. Eu acho que a pandemia, ela somou muitas coisas, somatizou. O sexo era analógico, agora tá digital. Porque até trabalhar, hoje com a pandemia que foi, todo mundo precisa trabalhar em casa. E aí a moda pegou. Tem gente que trabalha em casa até hoje. Tem uma amiga minha que fala, eu verdade, sou Bruno. puta home office, entendeu? Eu só faço home office, delivery. Trabalha em casa. Cyber- E ganha do mesmo jeito. Cyber Kinga. Sim. né? Exatamente. A minha amiga fala, hoje eu sou Cyber Kinga. Eu não ganho. Ela saiu da rua e começou na pandemia a trabalhar em casa e não voltou mais. Sim. Porque ela só fazia a rua. Falou, em vista do perigo que eu corro na rua, o tanto de dinheiro que eu tenho que, por exemplo, um pouquinho de cachê. Eu falei, se eu cobrasse R$500 na rua, eu ia passar fome, tinha que fazer por 50, por 100. Na internet ela ganha 500 no dia. E o Pix tá lá, né? Vamos fazer um Pix. Faz o Pix Faz cai o na Pix. hora. Eu amo o barulhinho do Pix. Eu adoro. A maquininha. Fala a maquininha. Tudo. E assim, e o que vocês gostariam de melhorar na carreira de vocês? Melhoria, essa eu respondo, né? Sim. Então, no momento, a gente tá procurando ser onipresente, digamos assim. A gente teve várias redes que a gente não tinha antes. Por um exemplo, Twitter, Xvideo, agora a gente tá fazendo novas redes, voltando para o OnlyFans. E também estamos fazendo collabs, é uma maneira de expandir e as pessoas conhecerem mais o casal dentro do conteúdo adulto. Então a gente tá fazendo mais collab com outros criadores para dar uma expandida. O público gosta sempre de ver o dia a dia, né? Sim, o público gosta isso eu muito. sempre falei, eu falo pra Jade também, que ela tem que colocar sempre o dia a dia dela, porque as pessoas conhecem a Jade de um jeito, mas querem saber o que a Jade faz na casa dela, né? O que ela, o dia a dia, quando ela levanta... Deus né? me livre. Não, eu sei, mas eles querem saber o dia a dia do... Sim. O lifestyle é uma coisa assim que é muito bem visto, né? E eu Eles comecei procuram um muito. protocolo de academia novo em 2 semanas que eu tô fazendo. E de 2 semanas, como eu já competi, então tem uma resposta do organismo muito rápida. E eu postei esses dias, né, umas fotos. Eu vi. Então, já tá começando Eu a já fibrar. falei para ela, começa a postar as fotos da academia, porque a Jade participou já do torneio de fisiculturismo, como Sim. você, né? Até eu queria perguntar como você está se preparando
para esse evento do fisiculturismo? O campeonato vai ser em julho, aí no momento eu estou com acompanhamento com coach, personal, nutricionista, e estou me preparando, né, me montando para subir aos palcos. Dieta pesada. Dieta restrita, treino pesado, é a primeira vez também que eu vou competir, então eu tô dando o meu nem a 100%, é o 200%. E por que você quis participar do campeonato de fisiculturismo? O que foi que mexeu com você para falar, agora eu quero ser fisiculturista, né? Fisiculturista. Bodybuilder, né? Eu já treino há alguns anos e antes eu já acompanhava muitos campeonatos. Eu já tinha essa vontade de um dia competir. Só que faltava alguma coisa. Quando eu transicionei, eu falei, é meu momento. Agora, entendeu? Que eu me sinto mais à vontade comigo, então vai ser agora. E também era uma oportunidade de eu deixar meu corpo no shape que eu sempre queria ir rápido, né? Porque o campeonato é daqui a 3 meses. Sim, nós temos uma foto aí, eu queria que a produção colocasse, da Jade. Né, eu preparei uma foto. Ai, dá pra colocar? Eu não tava sabendo. Ai, Dá surpresa. pra colocar essa foto da Eu Jade? estou sabendo agora. Do turismo? Quer ver? A Jade também Ele já tá colocando. me já. surpreendeu, sabe? A Jade é uma inspiração pra mim. Quando eu Ai, vi obrigado. ela também, Eu competi do lado da primeira a transfisiculturista do produção mundo. tá vendo lá Eles estão vendo a foto lá. a foto e vou colocar. Olha só a performance da Jade. É surpreendente, né? Vamos ver. Enquanto a produção vai vendo, eu queria perguntar como começou essa questão das collabs pra vocês, assim. Nesse momento que a gente quis melhorar a visibilidade do nosso trampo. A gente sempre fez, assim, um conteúdo voltado pra intimidade do casal. E permanece, né? Porque a gente faz as collabs, muitas vezes a gente faz alguns cortes, né? Uma coisa mais ele sozinho, uma coisa mais eu. Mas agora, usando também essa ampla, né, criação de conteúdo, porque agora como muitas plataformas, a produção amadora cresceu muito, né, e qualquer pessoa pode produzir de qualquer biotipo, não tem uma categoria específica, né, então a gente tá aproveitando disso pra aumentar. Que totosa! Xirra! Meu, você tava Olha só. Esse foi o meu primeiro campeonato. Eu ainda não tinha tanta massa magra. Quando eu Sim. conheci ela eu fiz um convite para ela ser apresentadora do programa aqui, me chamou muita atenção esse perfil dela, sabe? Falei, nossa! Ela é maravilhosa. É uma deusa, né, bebê? É Uma deusa, né? Uma deusa! O que o Mulher pessoal- Maravilha, né? Olha só. Muito obrigada. Aí tem outras fotos da Jade, que ela é embaixadora nossa da paz. Mas engraçado que eu só arrumo briga no Facebook. Eu sou embaixador. A embaixadora da paz. Da paz. Mas às Não, vezes mas ela tá mudando. a gente tem que guerrear pela paz. E infelizmente eu aprendi isso. A gente tem que usar, né? A gente Às tem vezes que não dá só brigar pra às aceitar, vezes. né? A gente às vezes Sim, tem que fazer acontecer, É né? o que eu falo, a minha filosofia espiritual você tem que brigar pela sua paz. É muito fácil você ser um Buda nos Himalaias, no Tibete. Eu quero ver você ser um Buda na balada. Eu quero ser um Buda com um carrão no bolso, com um monte de gente do seu lado pra fazer putaria. Aí eu quero ver você ser um Buda, você ser um monge. Então a gente tem que brigar pela nossa paz, pelo nosso, vamos dizer assim, pelo nosso espaço, que é o que vocês fazem. E eu acho isso muito foda. É uma bandeira muito... E deixa eu adivinhar, é o Transmuscle que você vai, né? Eu ia participar Vai ser o primeiro também. campeonato de pessoas trans e também para fazer parte da história, né? A representatividade, a gente precisa estar lá, né? Então eu falei, quer saber? Talvez, Tô indo. E ele sempre foi assim, ele taurino, né? As coisas comigo acontecem Acontece muito rápido, ele decide assim, vou fazer e pronto, e tá nós somos fazendo. imediatistas, né? Imediatista. A gente não fica fazendo. Eu acho que eu vou fazer mês que Não, vem. ou faz ou racha, ou vai ou racha. Como que é, Jade? Você participou? Categoria por peso? Não, é o Wellness a minha. Categoria Wellness, que é a musa. A dele eu não sei. É Men's Physique. Men's Physique. Tá. Agora a gente tá só nos momentos finais. Eu gostaria de saber de vocês quais são os planos pro futuro, além. Os planos pro futuro, além do fisiculturismo. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu penso assim. Quando você tem um plano, né? Eu não sou de contar, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu sou assim, na verdade. Mas eu posso dar alguns spoilers, porque o conteúdo, ele disponibilizou para que eu pudesse investir em outras coisas. Se não fosse os conteúdos adultos, por um exemplo, o fisiculturismo hoje eu não poderia participar, porque são muitas coisas, como eu disse, personal, Investimentos, coaching, né? então... Hormônios. Se não fosse o conteúdo, eu não estaria aqui hoje. Alimentação. Agora, no momento, eu aluguei um flat em São Paulo, que eu vou montar um espaço para fazer as collabs lá.
de conteúdos adultos. Um estúdio, né? E isso Sim. é um Olha. estúdio que eu vou deixar lá pra estar fazendo esses conteúdos com outras pessoas. Tá convidada. É uma evolução. E Nossa. também, se não fosse os conteúdos, também eu não iria conseguir. É bem no centro, pertinho da Estação da República. Então vai ser um ponto que a gente vai montar Estratégico já, pra né? trazer outras pessoas pra criar essas collabs, gravar Porque a vídeos, gente tá nesse fotos, foco, né, da collab que é o esse ano foco de agora, então. mais pessoas conhecerem o casal e o nosso conteúdo. Sim. E- E é um espaço pra. Ele é um artista, né? Então ele também vai usar esse espaço pra ele criar, né? É muito importante também ter essa questão, como a gente mora junto há 11 anos. Às vezes, assim, essa questão da individualidade no trabalho, fora do conteúdo, é importante, porque ele não é só um criador de conteúdo adulto, né? E o Michael, ele tem muito mais do que e eu também, né? Então, esse espaço também vai ser pra exatamente isso, explorar Não toda são essa só sua personas parte, de né? trabalho, vocês são Sim. pessoas holísticas, vocês E englovam você, todas. quais são as perspectivas novas? Então, eu tô abrindo muito o meu leque, né, de possibilidades, porque eu tava muito fechada só em fazer criação de TikTok, vídeos, essas coisas, né, e as plataformas, elas disponibilizam muito mais. Então, eu quero trabalhar muito com a internet, no geral, de mostrar estilo de vida, dia a dia, outras coisas, usar todas as plataformas que a gente é onipresente, TikTok, E Instagram. a fotografia? Então, e eu vendi minha câmera, né, recente, porque câmera parada não dá certo, né, equipamento você precisa estar fazendo ele, o estilo de vida, né, ele precisa trabalhar, precisa viver, senão ele estraga e não dá certo, né, mas agora com o QG, assim, eu tô tendo essa inspiração de retornar talvez ao meu projeto, porque eu tenho um projeto que é Espaço Dela Pra Ela, onde eu fotografo mulheres normais, comuns, e na minha visão artística, pro nu artístico e sensual. Olha. Não só mulheres que já trabalham com conteúdo, mas as pessoas, assim, que às vezes têm uma insegurança corporal, não se veem muito bem, e eu ajudava muito, né, Sim, essas continua mulheres, ajudando. e continuo ajudando em outras questões, mas talvez eu traga esse projeto eu à sempre tona. falo, não existem mulheres feias, depois são mulheres que não se cuidam, que não se enxergam, né? E as fotos que a gente vê hoje em dia ajudam muito a autoestima delas, né? Vamos fazer um book? Nossa, mas é a mesma mulher? Sim. É que elas não se cuidam, né? Os maridos não olham daquele olhar, né? Desejando, né? Desejando. Sim, Eu mas- acho que todo corpo ele é único e lindo, né? Só que muitas das vezes a visão artística, ele traz essa beleza que Mas uma pessoa comum Eu falo, tirando uma o foto segredo não ia da tirar, foto é né? o fotógrafo, né? A lente Isso dele, tudo. né? O olhar dele. E Aí agora com esse espaço a gente quer usar para fazer collabs, fotografar Ah, e também a outras gente pessoas. a gente já tinha uma marca, né? Uma marca, a gente sempre trabalhou assim com várias coisas na internet. A gente tinha uma marca de produtos artesanais, né, naturais. E talvez, né, também Bom. no espaço eu dei uma retomada, porque com conteúdo a gente focou bastante, e em algumas outras coisas não dava, né, pra produzir tudo junto, porque a gente não Não dá pra Virou um abraçar casal tudo, né? empreendedor. Sim, é. Olha, né? é empreendedor, é É. empreendedor. Então, com esse espaço, a gente quer deixar para fazer nossos vídeos e fotos. Tem a nossa loja que a gente pretende retomar, porque o ponto lá é muito estratégia, é bem no centro. E também eu tatuo, eu gosto de desenhar, pintar. Eu vou usar esse espaço também para estar Essas trabalhando tatuas com a aí, arte. Tem suas? aí? Essas daqui, ó, foi eu que fiz dela. Ah, é o seu portfólio, né? Essas daqui foram eu Olha que só. fiz. então. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, que a gente até estourou um pouquinho o nosso tempo, Ai, desculpa. né? E O assim, Instagram deles, novamente. passar o Instagram de vocês. @casal Bea e Michael. Sigam. E é isso, gente. Esse casal, nós vamos ficando por aqui e eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 4h30 da tarde, aqui no TV Agora, pelo canal Soul TV, canal 162. Um beijo e até a próxima. Besitos. Tá?